Olá! Alguma vez pararam para pensar em como a crença numa vida depois da morte pode ser, na verdade, uma das forças mais poderosas a moldar uma sociedade? Pois bem, é isso que vamos explorar hoje. Vamos analisar um argumento fascinante sobre como a fé pode funcionar como um verdadeiro pilar da ordem social. A questão central é esta: como é que uma ideia tão pessoal, a ideia de um outro mundo, pode ter efeitos tão práticos e visíveis no comportamento das pessoas? A fonte que vamos analisar dá uma resposta surpreendentemente direta e começa por olhar para dois grupos muito distintos da sociedade. E o primeiro grupo são os jovens. A fonte descreve-os como o motor da sociedade, cheios de energia, de paixão, mas também, sem a orientação certa, essa energia toda pode, digamos, sair dos eixos. O argumento é simples, mas forte, sem um travão moral interno. Os impulsos típicos da juventude, aquela procura pelo prazer imediato, as emoções à flor da pele, podem acabar por ter consequências, bem, consequências mesmo devastadoras. E o que a fonte descreve é de facto uma espécie de reação em cadeia bem sombria. Pensem nisto, um único ato impulsivo que nasce de um desejo passageiro pode não só destruir o futuro de uma pessoa, mas também destruir a felicidade de outros, acabando em ruína para todos. Então, a pergunta que se impõe é: que força pode quebrar este ciclo? Segundo este argumento, não é uma força externa, como a polícia, que, claro, não pode estar em todo o lado. Tem de ser algo mais profundo, algo que vem de dentro. E a intervenção é esta: é uma mudança total de perspectiva. É a crença de que existe uma observação divina, constante. A simples ideia de que cada ação, boa ou má, é vista e registada, introduz uma responsabilidade que vai muito para além das leis dos homens. E esta crença acaba por criar dois caminhos muito claros. De um lado, o caminho do impulso sem controlo, que leva ao perigo. Do outro lado, um caminho de reflexão, que leva à empatia e ao respeito. Basicamente, protege tanto a pessoa como a comunidade à sua volta. Ok, mas e o outro lado da moeda? O argumento não fica por aqui. Esta mesma crença tem um impacto igualmente poderoso, mas num grupo totalmente diferente. Aqueles que enfrentam o sofrimento no dia a dia. E aqui estamos a falar de uma enorme parte da humanidade, não é? Pessoas que lidam com a doença, com a opressão, com a pobreza. Pessoas que, por um motivo ou outro, vivem em condições de grande dor e dificuldade. Para estas pessoas sem uma esperança, sem um sentido maior para tanto sofrimento, o próprio mundo pode começar a parecer uma jaula, um lugar de onde não se consegue escapar. E nesse estado, a vida deixa de ser apenas difícil, transforma-se num verdadeiro tormento. Cada dia torna-se uma luta contra a angústia, contra a raiva que nasce da injustiça e do desespero. É precisamente aqui que a fé no outro mundo entra em cena como um elemento transformador. A ideia não é que o sofrimento desapareça, mas que a perspectiva sobre ele muda por completo. A crença oferece alívio e dá um novo significado à jornada. Este gráfico visualiza isto de uma forma incrível, não acham? Mostra uma redução brutal nos níveis de angústia. Aquilo que parecia uma situação insuportável, de repente transforma-se numa caminhada difícil, sim, mas uma caminhada que se consegue fazer, porque há uma esperança e um propósito no fim do caminho. Muito bem, então vamos juntar as peças. Vamos sintetizar estes dois pontos para perceber o argumento completo sobre o papel desta crença na sociedade. Este quadro resume tudo de uma forma muito clara. Vemos aqui a função dupla desta crença. Para os jovens funciona como um controlo, uma espécie de bússola moral. E para os que sofrem, funciona como um consolo, uma fonte de força interior. Portanto, o ponto central do argumento é este. A fé num outro mundo age como duas coisas ao mesmo tempo. É um travão social, que limita comportamentos perigosos, e é também um motor pessoal, que dá força e resiliência para aguentar as dificuldades da vida. Bem, esta análise mostrou a lógica de uma fonte muito específica e como uma única crença pode ser vista como o pilar da ordem social. E isto deixa-nos com uma pergunta, não é? Uma pergunta para os nossos dias. Que outras forças, sejam elas religiosas ou não, cumprem hoje estes papéis vitais de controlo e de resiliência nas nossas sociedades? Fica a reflexão.